Dentro da habilidade 28, o assunto de probabilidade, existe um subtópico chamado probabilidade condicionada. Quando você tem uma determinada pesquisa e pergunta qual a probabilidade de escolher alguém que foi ao cinema, você vai escolher o total de pessoas. Mas alguém pode lhe dar uma informação privilegiada. Olha, foi sorteada uma mulher. Quando você sabe que foi sorteada uma mulher, isso é uma condição e essa condição vai mudar a sua probabilidade. Então a probabilidade de ter ido ao cinema sabendo que é uma mulher não é mais a mesma situação do caso anterior. E é isso que a gente vai conversar hoje. Se liga, rapidola! A probabilidade de A sabendo que B ocorreu é definido com a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade da condição de B. E é isso que eu vou conversar com dois exemplos que apareceram já na prova do Enem. Se liga na primeira questão. A primeira questão de uma das provas do Enem diz o seguinte: para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer neste contexto. Primeiro, paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo. Paciente tem a doença e o resultado do teste é negativo. Paciente não tem a doença e o resultado é positivo. E quarto, o paciente não tem a doença e o resultado do teste é negativo. O índice de desempenho para avaliações de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade do resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Resultado do teste, positivo ou negativo, doença A, presente e ausente. Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é 47,5%, 85%, 86,3%, D, 94,4% ou E, 95%. Observe no enunciado da questão que eu quero saber a probabilidade da sensibilidade. Mas o que é a sensibilidade? Ele define no enunciado que a sensibilidade é a probabilidade do resultado dar positivo sabendo que a pessoa apresenta a doença. Poxa, então de acordo com o quadro, vamos observar. Queremos saber a probabilidade do resultado dar positivo sabendo que a pessoa tem a doença. Então, ter a doença é a condição. Então, eu tenho que olhar no quadro quantas pessoas apresentam a doença na pesquisa. E quem apresenta a doença na pesquisa será 95 mais 5, portanto, 100 pessoas. E o meu numerador é a minha interseção, o numerador. O numerador seria a probabilidade do resultado dar positivo, sabendo que a pessoa é doente. E se você observar no quadro, eu tenho 95 pessoas que deram resultado positivo e a pessoa apresenta a doença. Portanto, eu vou ter 95 em cada 100, 95%. Alternativa, letra E. Vamos observar a próxima questão. Um bairro residencial tem 5.000 moradores, dos quais 1.000 são classificados como vegetarianos. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas, enquanto que entre os não vegetarianos, essa porcentagem cai para 20%. Uma pessoa desse bairro escolhida ao acaso é esportista. A probabilidade dela ser vegetariana é? Observe que eu tenho uma questão de probabilidade condicionada. Desejo saber a probabilidade da pessoa ser vegetariana sabendo que ela é esportista. Então, embaixo, que é a minha condição, o número de pessoas que são esportistas e em cima a minha interseção, os esportistas que são vegetarianos. Vamos montar um quadro para analisar melhor. Observe a tabela. 5.000 moradores, 1.000 são classificados como vegetarianos, dos quais, entre os vegetarianos, 40% são esportistas. Daí você vai calcular. Se eu tenho 5.000 moradores, 1.000 são classificados como vegetarianos, e desses 40% são esportistas, 40% de 1.000 vai dar 400. Enquanto que entre os não vegetarianos, desses 4.000, eu vou ter uma porcentagem de 20%. 20% de 4.000, eu vou ter 800. Agora, observe mais. Como o total de vegetarianos tem que dar 1.000 pessoas e eu tenho 400, então os vegetarianos não esportistas será 600.
E os não vegetarianos, eu vou ter 3.200, já que o total dos não vegetarianos tem que dar 4.000, 4.000 menos 800, 3.200. Venha cá. Observe que eu quero a probabilidade da pessoa escolhida ao acaso, sabendo que era esportista, qual a probabilidade dela ser vegetariana. Então, o meu denominador será o seguinte. O meu denominador será o total de pessoas que são esportistas. O total de esportistas, vegetarianos ou não, é o total de esportista, 400 mais 800. E em cima é a minha interseção. A minha interseção são as pessoas que são ao mesmo tempo vegetarianas e esportistas. Observe que está cruzado aqui no slide. E aí é 400 em um total de 1.200. Vai ficar o resultado de 400 por 1.200, 1/3. Portanto, alternativa D. Desde já, muito obrigado. Peço para você dar seu joinha aqui se você curtiu essa dica, compartilhe o canal Rapidola e não esqueça de curtir lá no Facebook a nossa fanpage Rapidola. Até mais!